Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, às vezes questiono se o Sr. Ministro leva a sério estas audições. Se leva a sério a representação política dos portugueses no Parlamento e as questões que lhe colocamos. Sucessivas vezes, nestas audições, tem sido colocada a pergunta ao Sr. Ministro o que é que isto significa, a junção deste conjunto de medidas, em termos de lugares para professores contratados e o que é que vai acontecer aos professores do quadro. E o Sr. Ministro, a 29 de maio de 2012, diz-nos que não sabe quantos professores vão sair do sistema no próximo ano. Isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade, ou o Sr. Ministro então não leva a sério as perguntas que aqui lhe fazemos ou não leva a sério as suas respostas. Mas há aqui qualquer coisa que não bate certo. É inaceitável, Sr. Ministro, é inaceitável que perante aquilo que é a fiscalização democrática do Parlamento, perante a ação do seu Ministério, o Sr. Ministro é incapaz de nos dar aqui uma resposta clara a nós, deputados, ao país, aos professores e às escolas. Eu acho, Sr. Ministro, que este é um momento, Sr. Ministro, tenha a dignidade de confrontar o país e assumir qual é o resultado das suas políticas. Não quero que o Sr. Ministro nos diga aqui um número próximo da unidade, mas que nos dê uma estimativa de quantos professores estão hoje no sistema que no próximo ano, devido a estas medidas, não vão estar. E, portanto, faço um apelo à sua consciência democrática e ao seu respeito pelos professores. Devo dizer que hoje notei uma diferença no seu discurso. Pela primeira vez o Sr. Ministro aqui elogiou o trabalho das escolas, dos professores, dos diretores, e fica-lhe bem, fica-lhe muitíssimo bem. Mas por isso mesmo, perante essas mesmas pessoas, tenha a coragem de dizer quantos professores não vão estar no sistema no próximo ano. Como gostava que o Sr. Ministro levasse a sério as nossas perguntas sobre a situação social dos estudantes do ensino superior. Porque entendamos-nos bem, nós estamos perante a crise social mais grave dos últimos anos, provavelmente décadas, em Portugal. E, portanto, é preciso perceber como é que, na maior contração de rendimentos da maior parte das famílias dos portugueses, temos menos 20 mil bolsas do que tínhamos há 2 anos atrás. É preciso perceber isso. Em 2009, 2010 tínhamos 75 mil bolseiros, agora temos 55 mil bolseiros. E, portanto, a questão dos atrasos no pagamento das bolsas ou no resultado das candidaturas não é o único problema. O problema maior é a redução dos apoios ao nível da ação social escolar. E isso terá consequências. Isso como uma outra questão que o Bloco de Esquerda trouxe à Assembleia e que eu sei que o Ministério está consciente, que é dos estudantes, individualmente, no seu direito de estudar, estarem a ser prejudicados por dívidas de elementos dos seus agregados familiares. Uma espécie de punição coletiva sobre as famílias que é inaceitável. Que, aliás, eurodeputados do PSD já disseram que é inaceitável. Que estudantes da nossa audição pública nos disseram que é inaceitável. E, portanto, temos que alterar este critério. Um estudante que não é titular de uma dívida ao fisco ou à Segurança Social não pode ser punido por dívidas de algum elemento do seu agregado familiar. Última questão. Sobre a política de manutenção dos nossos investigadores. Nós tivemos um concurso para investigadores doutorados, 80 vagas, concorreram 1.200 investigadores doutorados. E, portanto, nós estamos na iminência de ter grande parte dos nossos melhores recursos humanos a sair do país durante o próximo ano por não terem lugar nas nossas instituições. E eles continuam a ser necessários. A Sra. Secretária de Estado anunciou para o ano mais 200 ou 300 lugares. Isso não é claramente atenção ao seu suficiente. tempo. Como, e pergunto, há aqui um esclarecimento semântico que é preciso perceber. O Sr. Ministro disse-nos numa interpelação que houve há 3 semanas nesta Assembleia da República que o trabalho de investigação independente não vai ser tributado em sede de IRS. O que eu gostava de perceber é se o Sr. Ministro acha que os bolseiros, mesmo aqueles que têm bolsa em projetos de investigação, são trabalhadores e têm contratos de trabalho, porque não têm. Não têm. É que não têm subsídio de desemprego, como o Sr. Ministro sabe. Portanto, bolseiro não é um contrato de trabalho. Não se pode pedir a um bolseiro que esteja no âmbito de um programa de investigação e a sua bolsa nesse sentido, que pague IRS, porque ele tem uma bolsa, não tem um contrato de trabalho. E, portanto, não é trabalho dependente, porque se fosse trabalho dependente, ele tinha um contrato de trabalho. Tinha todas as obrigações que tem um trabalhador, mas tinha todos os benefícios, que é uma proteção social que os bolseiros não têm, continuam a não ter. Ou seja, estes 1.200 investigadores, se eram bolseiros, não têm subsídio de desemprego e, se puderem, vão-se embora. E, por fim, não percebi só uma precisão. Disse-nos que em junho são pagas as bolsas que ainda não foram pagas, ou abre o concurso para as novas bolsas? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro dispõe de 3 minutos para responder. Sim, espero conseguir e queria passar a palavra também à Sra. Secretária de Estado para clarificar toda esta questão das bolsas.
A senhora deputada começa-me por me questionar sobre se eu levo a sério as audiências parlamentares. Eu questiono-me se há uma pergunta a levar a sério. Porque é evidente que levo a sério. É evidente que levo muito a sério. Mas também levo a sério uma outra coisa. Eu não quero lançar alarmismos e não quero atirar números que não sejam números muito bem calculados. Não quero lançar números. O que eu posso dizer, senhora deputada, é aquilo que já disse. Senhora deputada, desculpe, já há pouco o Sr. Ministro está no uso da palavra e isso não prevê diálogo. Portanto, há um tempo para colocar perguntas e um tempo para responder. Portanto, pedia, senão eu também não consigo gerir o tempo. O ano passado, nesta mesma Assembleia, nesta mesma comissão, eu disse: é natural que haja bastante menos professores contratados. Eu disse isso. E mantenho isso que disse em relação a este ano. Fui elogiado pela FENPROF pela coragem por dizer a verdade. Eu não posso dizer mais verdade do que esta, porque não tenho números precisos, não quero lançar alarmismos, não quero fazer especulações. Senhora deputada, não quero lançar números criados, não quero lançar estimativas que não sejam fiáveis. Não tenho números precisos por várias razões. Eu falei com a senhora deputada, eu disse à senhora deputada na resposta anterior uma série de fatores que condicionam tudo isto e que trazem uma grande imprevisibilidade para os cálculos que a senhora deputada gostaria que eu fizesse perante esta Assembleia. Agora, em relação aos elementos do quadro, eu já lhe respondi. O nosso objetivo é que não haja um único elemento do quadro com horário zero e que não haja um único elemento do quadro em mobilidade. Em relação à primeira vez que fiz o elogio da escola, a senhora deputada também me desculpará a minha franqueza, mas, como é que dizia o Presidente da Assembleia, parece-me um pouco de exagero. A primeira intervenção na vida que eu tive a honra de fazer nesta Assembleia contém um grande elogio aos professores, ao trabalho dos professores e ao trabalho dos diretores. Uma intervenção, não nesta comissão, mas no plenário, na tribuna do plenário, foi uma honra que eu tive e manterei sempre que me for dada essa oportunidade o reforço da importância do trabalho dos professores e dos diretores e de todas as pessoas que trabalham nas escolas, uma razão simples. É que eles merecem que esse esforço seja reconhecido por todos nós. E por uma outra razão também, é que o merecimento para esse esforço não é pura e simplesmente um reconhecimento de um esforço para ter um galardão moral. Não é pura e simplesmente uma questão moral. É uma questão de eficácia da escola. Porque algo que nós temos que fazer para que a escola funcione melhor é que toda a sociedade se envolva ajudando o esforço que os professores têm na sua escola para a exigência na educação dos seus alunos. E esse esforço que nós temos que fazer é um esforço que abrange os pais, abrange encarregados de educação e abrange toda a sociedade. Porque quando toda a sociedade se empenha em reforçar o trabalho dos professores nas escolas, o trabalho é certamente melhor. Portanto, essa é a questão essencial. Eu dava a palavra à senhora Secretária de Estado da Ciência, não sei se temos muito tempo, parece que não, mas eu acho que o assunto das bolsas convinha ser esclarecido. Portanto, ou o Sr. Presidente dá uma tolerância de algum minuto ou dois para a Sra. Secretária de Estado, ou então na próxima resposta. Não, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Deputada também usou mais tempo à pergunta, portanto é justo que tenha tempo para responder às questões que foram colocadas, é do interesse da audição. Portanto, se puder um minuto e meio, está na tolerância que eu posso administrar. O resto já depende dos meus colegas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar esclarecer, como puder, as perguntas que foram, aliás, feitas não só pela Sra. Deputada Ana Drago, mas também pelo Deputado Miguel Tiago, relativamente ao tema das bolsas. A Sra. Deputada lembrou muito bem, há pouco, que de facto há alarmismo em relação a muitos aspectos, e eu acrescento, e também falou em pânico, e eu acrescentaria que o alarmismo está na gênese do pânico e, portanto, eu vou tentar esclarecer o melhor que posso. O que eu procurei saber em relação a este problema das bolsas e na sequência das notícias que têm vindo a público nos últimos dias, junto da FCT, foi de saber quão diferente era esta situação este ano, em 2012, quando comparada com o ano passado. E a informação que eu tenho é que não há uma diferença substantiva entre o que está a acontecer neste período
em 2012, quando comparado com 2011, e, nomeadamente, não houve um aumento substantivo, significativo, do número de reclamações na FCT. O concurso de 2011 para bolsas de doutoramento e pós-doutoramento decorreu com normalidade. Na altura da homologação do concurso, os candidatos foram informados de que as bolsas só começariam a ser pagas a partir de 1 de janeiro de 2012. E o processo decorreu normalmente, portanto, com os períodos de audiência prévia, com os períodos de recurso, e esse período regulamentar terminou em 29 de dezembro de 2011. Os regulamentos incluem e dizem que, a partir desse momento, há um prazo adicional de 6 meses para as contratualizações e para o início do pagamento de bolsas. E, portanto, esse período é entre 1 de janeiro e 1 de julho, do ponto de vista regulamentar. O que é que tem acontecido, então, concretamente, e para não me enganar, eu vou ver os dados que tenho. O que é que se passou desde janeiro, neste período? O que se passou é que das 2.047 bolsas que foram aprovadas para financiamento, depois dos períodos de audiência prévia e de recurso, 47%, portanto 964, estão já em execução, que 20%, 397, estão em apreciação por irregularidades processuais. Portanto, houve bolseiros que entregaram documentação que está a ser analisada, alguma já está analisada, outra continua ainda aguardando correções de documentos. Das restantes 33%, 276, 40% destas 33%, serão pagas amanhã, dia 1 de junho. E as restantes, que são 410, serão pagas em 1 de julho de 2012. São as informações que eu tenho hoje. O que é que contribui, portanto, do ponto de vista comparativo, a informação que eu tenho é que nada disto é muito diferente do que aconteceu em anos anteriores. De facto, o alarmismo que tem surgido nas notícias é gerador de pânico. E, portanto, com todo o respeito, com toda a preocupação que eu tenho, que nós temos no Ministério, pelos os casos individuais que estão em causa, isso, do ponto de vista agregado, não é diferente do que aconteceu em outros anos. Isso era uma informação que eu queria dar. Sr. Secretário de Estado, se pudesse abreviar, enfim, mas não quero cortar a palavra. O interesse é de recebermos as respostas às que as perguntas foram feitas. Portanto, só um apelo ao seu. Também houve uma pergunta em relação ao novo concurso de 2012. O novo concurso de 2012, e sei que a FCT já deu essa informação também, recentemente, ontem ou anteontem, não sei ao certo, o atraso do início do concurso teve a ver com o processo que é de domínio público de reprogramação do CREN. Portanto, grande parte das bolsas, ou uma parte das bolsas, envolvem fundos comunitários. E por isso mesmo, este processo de reprogramação em curso, que é de conhecimento público, levou a este atraso na abertura do concurso. O concurso vai ser aberto, como em todos os anos, e julgo que é informação importante para todos. Os montantes? Ou Vão ser feitos há duas modificações importantes. Uma delas é que o regulamento de bolsas vai ser modificado. E está neste momento em acordo e em discussão, e julgo que é aprovado, com o Ministério da Economia e do Emprego como entidade gestora, como Ministério gestor de fundos comunitários, uma vez que envolve fundos comunitários. Portanto, há um novo regulamento. Nesse novo regulamento não há redução de montantes de bolsas. Gostaria de, só lhe posso dizer o que vai acontecer depois de estar formalmente aprovado, sob pena de estar dar uma informação que ainda não está totalmente validada, mas não teremos mais notícias.